O que eu sinto em relação à teologia do coaching é mais ou menos um misto, né, de raiva com preocupação. Eu diria que é um misto de raiva com preocupação, porque eu tenho bastante raiva desse tipo de teologia, que é a teologia do coaching, que é uma filha da teologia da prosperidade, e uma preocupação com o que ela causa nas nossas igrejas e o motivo dela entrar nas nossas igrejas. Isso para mim é bastante preocupante. Eu acredito também que nós temos bons motivos bíblicos, os quais eu vou explorar brevemente, sem tanta profundidade nesse vídeo, para que a gente rejeite esse tipo de teologia e inclusive faça oposição a ela, uma oposição ferrenha, uma oposição forte a esse tipo de teologia, esse tipo de ideia que acaba entrando nas igrejas cristãs brasileiras de tempos em tempos. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu quero pedir para você deixar seu like e já se inscrever aqui no canal. De repente você não é inscrito e você quer acompanhar um pouco mais o trabalho ou aqueles vídeos que eu tenho postado ao longo dos meses aí. Não são muitos, mas vai aumentar o número de vídeos do canal, se Deus assim permitir. Mas então você já deixa seu like, se inscreve no canal, que assim mais gente vai ser alcançada, mais gente vai poder ouvir isso, mais gente de repente pode ser convencida a fazer oposição a esse tipo de teologia e de repente abandonar esse tipo de teologia ou repensar a sua posição dentro desses contextos. A teologia do coaching, como eu já falei no início do vídeo, ela é uma filha da teologia da prosperidade. Mas ela tem uma abordagem diferente. E, de uma certa forma, ela tem um foco diferente. Tem e não tem um foco diferente. Porque, uma vez que a teologia da prosperidade tem seu foco na prosperidade, nas riquezas materiais, nos bens, nos status, a teologia do coaching ela também vai ter um foco nessas coisas. Ela também vai ter seu alvo relativamente parecido com a teologia da prosperidade nessas coisas, mas não necessariamente nelas. O foco da teologia do coaching vai estar muito mais voltado para você. Você vai ser o centro da teologia. Você vai ser o centro do sermão. Você vai ser o centro da pregação. Você vai ser o centro. E esse é um problema muito grande quando a gente fala de teologia. Porque a teologia ela tem que emanar das escrituras, e ela tem que falar de Cristo, ela tem que ser cristocêntrica, ela tem que falar de Deus Pai, da nossa relação com Deus Pai, da relação dele conosco, a sua revelação, o relacionamento dele com o seu povo. E essas coisas têm que ser muito bem observadas, inclusive quando a gente presta atenção nas pregações. As pregações elas passam por uma teologia. E ainda que talvez o pastor que você ouça, um pregador que você goste muito, diga que ele não quer saber de teologia, mas que ele quer saber de Jesus, todas as vezes que esse cara falar 2 ou 3 linhas interpretativas acerca de um versículo bíblico, ele já está produzindo teologia. Ele já está colocando as ideias dele naquele lugar. Ele já está tentando explicar para você alguma coisa de uma forma teológica. E a teologia do coaching também é isso. Ela é uma forma de tentar interpretar as escrituras, mas ela é uma forma errada, ela é uma forma completamente equivocada. Porque a teologia do coaching, o que ela faz? Ela se arroga de ferramentas que são utilizadas por coaches, e a técnica de coaching, ela não é demoníaca, ela não é necessariamente errada. Por mais que você tenha, ou eu tenha, ou que sei lá, nós que estamos assistindo esse vídeo tenhamos alguns tipos de reserva em relação à prática do coaching, isso é outra questão. Porque a questão principal é por que uma teologia que se arroga dessas ferramentas? Por que uma teologia que toma posse para si mesma de uma coisa que não é dela e é indevidamente usada por ela? Isso não é de hoje. No Brasil, desde muito tempo, os púlpitos têm sido tomados por pastores, pregadores, seja lá quem for, que vão até a frente das igrejas e querem ensinar as pessoas a como vencer na vida. Mas como se vencer na vida fosse conquistar coisas, fosse conquistar sonhos, como se vencer na vida fosse ser aquilo que você sempre sonhou ser. Então eles usam de termos como você tem que conquistar os sonhos que Deus sonhou para você, você tem que chegar no alto porque você é cabeça e não é cauda. Bem, e nesse mundo onde só tem cabeça e não tem cauda,
a gente sabe que é um jardim de decapitados. Porque a verdade que a gente sabe é que nem todo mundo é cabeça. Nem todo mundo nasceu para liderar, nem todo mundo nasceu para tomar a frente, nem todo mundo nasceu para ser o primeiro lugar. E principalmente falando em cristianismo, a gente tem que considerar o outro superior a gente. A gente tem que considerar os nossos irmãos como superiores a nós. Porque é impossível a gente servir se a gente acha que a gente tem que estar sendo servido, que a gente tem que estar sempre no topo, porque a gente tem que estar sempre na pole position de todas as corridas da vida. E a gente não tem que estar. E tampouco o foco das Escrituras é que a gente conquiste as coisas. Mas você vai me dizer, se você nunca ouviu um pastor, um pregador falar que você é águia, e águia voa com águia, e leão anda com leão, e você é o rei da floresta, ou então o rei da savana, como queira. O problema todo é que teologia não é para ser sobre isso. Teologia não é sobre você. Você não é o foco do evangelho. Você não é o foco da teologia. E toda teologia que tenta colocar você no centro e tirar Jesus do trono é nada mais do que um diabo travestido. É um diabo travestido de teologia. Porque tudo que o diabo quer é tomar o trono. Tudo que o diabo quer é que Jesus se prostre a ele. Ele promete riquezas, inclusive. E é por isso que eu digo que a teologia do coaching é um diabo travestido. Quando a gente vai ler em Mateus 4:9, a gente vai ver Satanás falando para Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Agora imagina só, uma teologia que ensina para você que se você correr os caminhos certos, tudo que você quiser você vai ter. Basta você se prostrar diante desse Deus. Mas um Deus que te promete todas as coisas, tudo o que pode lhe parecer tentador, se você se prostrar e adorar Ele, não é Jesus, é Mamon. E esse é um impasse que a gente tem que ter. A gente é obrigado a ter com a teologia do coaching. A teologia do coaching ela vai além de simplesmente prosperidade financeira. Talvez ela esteja tentando te convencer de que você pode ser uma pessoa melhor simplesmente, ou de que você pode alcançar o status que você quer na sociedade, ou realizar seu sonho de viajar pelo mundo. O negócio é que o coaching ele vai tentar te convencer a encontrar dentro de você certas respostas que talvez você não esteja vendo. E na teologia bíblica não é isso que a gente vai encontrar. A gente vai ser convencido de que a gente é pecador e de que nós pecamos e que nós precisamos de Deus. A Bíblia vai dizer pra gente, em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e se a gente precisa de Deus, o nosso maior prêmio, a nossa maior conquista é Jesus. E esse mesmo Jesus, que é o nosso maior galardão, ainda assim é o caminho de volta a Deus. Que ele mesmo diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser. O foco todo das Escrituras é em Jesus. Do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a Bíblia falando de Jesus, do Cordeiro Imaculado de Deus, do Rei Sacerdote, do Profeta, que é o profeta e a profecia. Ele que tem todos esses ofícios em si mesmo, ele que comprou um povo para si, um povo eleito desde a eternidade, o qual o Espírito Santo vem e aplica essa obra salvífica, essa obra da redenção. A Bíblia é sobre Jesus, a Bíblia não é sobre a gente. Por isso que todas as vezes que a gente vai e senta num banco de igreja, ou então senta para assistir um sermão que não seja sobre Jesus, e não seja sobre fazer a gente mais parecido com Jesus, e não seja para a glória de Cristo, então não é uma pregação. Pode ser uma palestra, mas se ela se chama de pregação, e se ela se apresenta como pregação e diz que vai apresentar através da Bíblia métodos, 7 chaves, 5 passos, 7 ou 8 segredos para que você saiba como você vai vencer na vida, não é pregação. Pregação é sobre Jesus, é para que as pessoas se conformem ao caráter de Cristo, para que elas conheçam essa salvação que só pode ser encontrada nele. Por isso que toda pregação tem que ser cristocêntrica, mas ela não pode ser antropocêntrica, ela não pode ser centrada no ser humano, ela não pode ser centrada no homem. Se não pode, ela não pode ser centrada na gente. Não é sobre a gente ser ponto fraco de Deus, não é sobre a gente ter
a borracha da história. A gente não tem esse poder. A gente é gente, sabe? E às vezes a gente perde, às vezes a gente apanha. E por mais que digam pra gente que ou a gente ganha ou a gente aprende, às vezes a gente aprende perdendo. E sabe, nem tudo é vitória. E se você olhar para si mesmo e olhar para o fundo do seu coração e pensar assim, nossa, mas eu sou amado por Deus e eu posso fazer todas as coisas que eu quiser, você vai estar se enganando. Talvez você possa passar por todas essas provações e tribulações, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por cada uma dessas coisas. Mas às vezes a gente perde. Às vezes a gente apanha. Às vezes a gente volta para casa e a gente não tem muito mais para contar além de uma derrota. Às vezes, a gente só pode sentar junto com os nossos e chorar um pouco. E se lamentar. E a gente vai e se lamenta aquela noite, mas de manhã a gente levanta e agradece a Deus porque as misericórdias do Senhor se renovam aquela manhã. Se renovam todas as manhãs. Sabe? Talvez a gente não vai vencer em tudo que a gente quer. E talvez esse seja o melhor pra gente. Talvez a gente perca em muita coisa que a gente quer vencer. E talvez isso seja exatamente o que a gente precisa. Porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então a gente pode ficar muito tranquilo na soberania de Deus. E a soberania de Deus é o travesseiro no qual a gente recosta a nossa cabeça para descansar. Por isso que se você olhar para bem dentro de você, você vai se questionar ainda mais. Por que será que Deus me ama? E a única resposta que você vai encontrar é: eu não sei, mas Ele me ama. Pela sua boa vontade, pelo seu amor que Ele decidiu me dar. Por isso que a teologia do coaching ela não é uma boa solução para você. Um pastor que sobe ao púlpito para ser coach não vai lhe ajudar. Um pastor que vai lá e atrás daquele balcão, daquele púlpito, daquela mesa, começa a lhe ensinar coisas a como ganhar na vida, ou até absurdos como dê o dízimo de acordo com aquilo que você quer ganhar, é só uma conversa demoníaca. Por isso que a teologia do coaching é o que é, um diabo travestido. Mas então qual é o papel da gente? O que a gente tem que fazer? Porque eu sei que Deus quer o nosso melhor. Deus quer o nosso melhor. Eu não estou chamando você para simplesmente você ser um derrotado. Eu estou chamando você para que você cumpra aquilo que você tem que cumprir. Para que nós fomos escolhidos então por Deus? Por que o Senhor Deus elegeu uma igreja para si? Qual que é o nosso papel? E qual é o papel da pregação? Sobre o que nós devemos pregar? Eu acredito que lá em 1 Pedro 2,9 está escrito bem claramente o que a gente tem que fazer quando a gente for pregar o Evangelho. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é Cristo. A igreja tem uma missão: pregar o Evangelho de Cristo. A igreja tem um objetivo: exaltar Jesus. A pregação é sobre a glória de Cristo, manifesta ao mundo, cuja igreja é a principal embaixadora. Essa é a nossa missão. Se a gente gasta o púlpito para ensinar autoajuda, para ensinar a vencer na vida, como se vencer na vida fosse conseguir coisas dessa vida, a gente está só prostituindo o púlpito do Senhor. Por isso que a teologia do coach é um diabo. Ela é demoníaca. Ela é filha da teologia da prosperidade. Mas o pai é Satanás. E não se engane, talvez você goste da teologia do coach. Talvez você goste muito de algum pregador que seja um coach no púlpito. Mas púlpito não é lugar para coach. Púlpito não é lugar para homens de negócios serem homens de negócios. Púlpito não é lugar para autoajuda. Púlpito é lugar para anunciar a ajuda do alto. É lugar para Cristo ser glorificado em todos os sermões pregados. Púlpito é para isso. Então não aceite, não se dobre a qualquer modismo novo, a qualquer coisa que massageie o seu ego. Você não precisa disso. O que você precisa é de Jesus e de um Cristo exaltado, de um Cristo ressurreto. É só disso que você precisa. Você precisa cumprir a missão da igreja. Você precisa cumprir aquilo que o seu Senhor lhe chamou para fazer. E como é que ficam então as conquistas da vida? Bem, se você quer ganhar dinheiro,
trabalhe duro. Se você quer novas posições e melhores posições, trabalhe duro e estude muito. Você quer passar no concurso? Estude muito. Se prepare, honre o seu Senhor se preparando. Você não vai honrar só o seu Senhor no púlpito ou num banco da igreja. O Senhor Deus é Senhor sobre todas as coisas, mas púlpito não é lugar de coach. E é por isso que a gente não pode aceitar nenhum desses pastores e pregadores que estão querendo ensinar a gente a voar como águia. A gente não precisa disso. Na verdade, a gente não precisa desses pregadores. E se eles resolverem não mudar, a gente tem que resolver não tê-los mais como pastores, obviamente. Então fique longe dessas coisas aí. Mas me diz uma coisa, o que você achou? O que você pensa? Você concorda? Você discorda disso? Por que você discorda? E se você acha que esse vídeo é bom para outras pessoas, você acha que esse vídeo pode ser uma bênção para mais pessoas, então compartilhe esse vídeo com mais pessoas, põe lá no seu Facebook, manda no WhatsApp, não deixe de deixar seu like e deixar sua inscrição também, porque esse canal só pode crescer se você me ajudar com isso, e por isso que eu tô pedindo para você deixar logo, apertar aqui no botão de inscrito e deixar seu like, beleza? Tá bom? Deus abençoe você e um grande abraço. Até a próxima!